Salve, salve comunidade, e aí, tudo no suave, hein? Tomara que esse Alba Bolsonaro já tá muito bom não, parece que tá caindo dor de cabeça e tudo mais. O bicho vai até a cabeça que a gente pode hospital, o Xandão já disse que não tem necessidade, tá ligado, né? O cara histórico de atleta e tudo mais, oxi, não aguenta pancadinha na cabeça, deixa de mimimi, meu irmão. Enfim, vou trazer aqui mais um caso lá da Operação Lava Gado, mas esse aqui não foi que participou da Revolução dos Mané, não. Esse bicho foi preso lá durante os bloqueios que a galera tava fazendo pós-eleição e pá. Bagulho de tentativa de assassino, bagulho doido, vamos, velho. Pô, e os policiais botaram pra cima dos policial e pá, foi doideira. Enfim, se inscreve no canal, deixa like, comenta alguma coisa pra fortalecer nós no engajamento. E sem delongas, bora logo aqui pro vídeo. Frontal de 5 anos a condenação dele. Associação criminosa e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Aí traga aqui o depoimento dele, alguns vídeos que tá no processo e também as ideias que Xandão colocou lá no voto. Bora lá. Ele está à disposição do juízo, só que eu gostaria de esclarecer que ele vai responder só de forma pontual à defesa. Evidentemente, a primeira parte do interrogatório, Sim. ele fica à disposição da de Vossa Excelência. Tá, não, sim, tudo bem. Então, senhor William, o senhor me escuta? Sim, escuto bem. Sim, tá. Então, meu nome é Rafael Henrique, eu sou juiz auxiliar aqui no gabinete do ministro Alexandre de Moraes e recebi a delegação para conduzir a audiência de hoje, na ação penal 2660. Vou proceder ao interrogatório do senhor. O interrogatório é um ato de defesa, ele é composto de duas partes. Na primeira parte, eu faço perguntas relacionadas à qualificação do senhor, e na segunda parte, são perguntas relacionadas ao mérito da ação penal. Por mérito, eu quero dizer a acusação que é formulada contra o senhor. Em relação a essa segunda parte, o senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio, caso assim o senhor deseje. E o exercício desse direito não pode ser interpretado de modo algum em desfavor do senhor. Tá? Então, a primeira parte, o nome completo do senhor, William Frederico Jäger, data de nascimento do senhor, 25 de junho de 1989, o senhor é natural de onde? natural de Blumenau. Blumenau, Santa Catarina. Isso. A profissão do senhor qual é? Eu sou administrador. Escolaridade? Sou formado em administração. Tá. O senhor é casado, tem filhos? Sou casado, tenho uma filha de 3 anos. Tá. O senhor tem alguma doença, faz uso de algum medicamento? Eu faço tratamento para depressão, tomo medicamento para combater isso e remédio para dormir. O senhor já foi processado anteriormente? Algum Não. processo criminal? Não. Não. Esse é o único processo e os eventos que decorrem dessa prisão em flagrante, Isso. que ainda corre o processo pela Vara da Justiça Federal aí em Santa Catarina, é isso? Isso. Tá. Em relação às perguntas relacionadas ao mérito da vai se reservar no direito ao silêncio, respondendo apenas as perguntas da sua defesa, é isso mesmo? Sim. Tá. Então, só pela liturgia do ato, passo a palavra ao doutor Pablo Lúcio Beltrán, pela Procuradoria-Geral da República. Obrigado, Excelência. Considerando a manifestação do réu, nenhuma pergunta pela Procuradoria-Geral da República. Doutor Cláudio, doutora Rafaela, Sim, por favor, senhor. fiquem à Muito obrigado. vontade. Obrigado. Ô, William, você falou que teve depressão, toma remédio. Você já tinha essa condição ou isso aí se desenvolveu depois que você foi preso? Não, isso aí foi depois que eu fui preso, sim. Eu já li para ti a denúncia e, de modo que eu te indago, esses fatos são verdadeiros em parte, ou são totalmente falsos? Totalmente falso, senhor, doutor. Eu tenho convicção, tá, que minha prisão foi injusta, né? Foi alegado de tentativa de homicídio. Nós, inclusive, comprovamos, ficou muito claro para todo mundo enxergar nas provas e nos vídeos que, graças a Deus, a gente conseguiu colocar, né, nos autos para provar a minha inocência, de que não fui eu quem praticou os atos de violência que foram
relatados pelos policiais, né? E a minha atitude sempre foi pacífica, similar a outros manifestantes, né, que não foram presos como eu. Essa galera é muita viagem mesmo, né? Não comete as delinquências, depois vem com os papos que era pacífico. Tentaram explodir o aeroporto de forma pacífica, invadir a sede da PF de forma pacífica, queriam tirar a vida de Lula e Xandão, mas de forma pacífica. Essa galera é muita viagem, pô, é uma realidade totalmente diferente. E infelizmente sobrou para mim. Eu provei já que tudo isso é uma mentira. Enfim, também foi uma coisa muito conturbada lá no dia, né? Mas eu não agredi ninguém, não incitei nenhum ato de violência. A gente não está ouvindo, doutor. Doutor, tá com o Por quê? microfone Então, fechado. sim, qual seria o motivo, então, dessas acusações, William? Olha, sinceramente, eu não consigo enxergar motivo, porque, inclusive, estão me imputando, né, me denunciaram em relação a atos do 8 de janeiro e, sinceramente, eu não consigo nem entender a relação com os atos ocorridos no 8 de janeiro. Não conheço nenhum envolvido. Não, como é que eu posso liderar e organizar manifestações lá em Brasília, sabe? Não faz o menor sentido, mas enfim. O senhor é sócio da empresa pré-fabricada há quanto tempo? Sim, sou sócio desde 2002, É desde sócio a fundação da administrador? empresa. Desde a fundação da empresa. E o senhor participou dessas manifestações de novembro de 2022 em Rio do Sul? Sim, Tá. sim. E em algum momento, o senhor convocou pessoas por meio de rede social, WhatsApp, ou algum outro canal, para participar também? Não, de forma alguma. Durante os bloqueios da rodovia em 2022, a empresa ela manteve expediente normal ou houve alguma suspensão de atividade? Ela teve a sua produção normal, a sua atividade na medida do possível normal, algumas áreas, principalmente a logística, né, entrega, fornecimento de materiais, essas tiveram problemas, né? Tem um vídeo aqui juntado nos autos, onde o senhor aparece dizendo que inúmeros funcionários estavam participando da manifestação e que a empresa iria parar suas atividades, tendo uma senhora lido o nome de parceiros que parariam suas produções, citando expressamente a pré-fabricar. O que o senhor tem para falar sobre esse vídeo? Sim, eu me recordo do vídeo. O fato é que, em decorrência da falta de insumos, dos problemas logísticos, era uma questão natural, né, que a empresa tivesse cada vez mais dificuldades, né, e eu me utilizei dessa consequência naquele momento. Ele fala como se não fosse ele, no final das contas, né? Que tava promovendo os fechamentos de estádio, esses bagulho. Eu tenho uma pergunta bastante sensível para lhe fazer, porque dependendo da sua resposta, pode auxiliar a esclarecer os fatos em relação ao seu pai. O seu pai, ele tinha ciência da paralisação? Qual foi o papel do seu pai nisso tudo aí? Ele Olha, participou, ele sabia? nada, absolutamente nada. Nenhum. Por qual razão o senhor, em sede de delegacia, informou o delegado que seu pai, Frederico, teria autorizado os funcionários a participarem das manifestações? Eu naquele momento assim utilizei como uma bravata, eu utilizei o nome dele para credenciar o, sabe, minha fala lá. Até porque ele é uma pessoa que tem uma credibilidade muito grande na nossa região. Então achei que isso podia, né?
O senhor, então, usou indevidamente o nome dele, a revelia do consentimento e do conhecimento dele, é isso que o senhor está dizendo? Sim. O senhor mandou algum caminhão da sua empresa participar de bloqueio? Não. Eles estavam estacionados no pátio da van? Eles estavam, sim, Sim, mas estacionados pararam no lá pátio por da ordem van. sua ou por deliberalidade do próprio motorista? Não, a ação de estacionar os caminhões no pátio da van foi de opção dos motoristas, que, enfim, não vejo problema nenhum, eles acabaram sendo bloqueados enquanto retornavam de obras, e o objetivo de preservar nossos equipamentos, de, né, colocar no local seguro, eles colocaram os caminhões no pátio da van, né? Alguns retornaram, alguns colocaram lá. A sua empresa sofreu, então, prejuízos com o bloqueio? Sim, muitos prejuízos. Posso, enfim, quer que eu detalhe? Pode falar do prejuízo, pode falar. A gente deliberava diariamente sobre os problemas gerados por os bloqueios, não só de Rio do Sul, mas de todo o estado, né? De todo do país aí no geral. E isso nos impossibilitou de sequer encaminhar peças para a obra, né? Às vezes até nós tínhamos conhecimento de bloqueios que estavam, que assim, que partes da rodovia que estavam bloqueadas e naquele momento não estavam, só que a gente não poderia enviar os equipamentos para as obras, sendo que havia risco, né, de um eventual bloqueio e desses caminhões ficar empenhados na estrada, né, e gerar mais problemas. Então, o que ocasiona esses problemas logísticos? Os cronogramas não são atendidos. Os cronogramas das obras não são atendidos. Eu sou obrigado a recuperar todo esse atraso. Eu sou obrigado a renegociar todos esses cronogramas, porque se eu não renegocio o cronograma, eu automaticamente não tenho uma renegociação financeira, então o financeiro acaba, né, sendo muito prejudicado disso. A gente teve, até para, não sei se eu posso me alongar assim, mas enfim, foram bastante problemas, né, gerados na parte da produção. Todas as nossas peças são muito grandes, muito pesadas, a gente não tem uma peça que a gente mexe com a mão. Então, como é que funciona o nosso fluxo de trabalho? Nós precisamos produzir as peças e despachar elas para a obra, né? Direto para a obra, carregado sendo o caminhão direto para a obra. Não tendo a parte logística para chegar a peça até na obra, nós tivemos que alocar todas essas peças no pátio da empresa, virou um transtorno gigante, fora a mobilização dupla que eu tenho que ter de movimentação dessa peça, que tem um valor bastante relevante, né? Guindastes envolvidos, mão de obras, né? Mão de obra envolvida, carreta envolvida para transportar isso internamente. E, enfim, foi um período bastante difícil. Inclusive, fazia, olha, anos que nós não tínhamos que pagar multa. Inclusive, naquele momento, nós tivemos que pagar multa de contratos de obra por não ter conseguido atender os contratos. Pelo que entendi, ele é filho do dono da empresa, né? Acho que por isso que não foi demitido. Na moral. Ferrou a empresa do pai, meu irmão. Atrapalhou foi tudo. Em prol de quem? De Bolsonaro, meu irmão. Essa galera é muita viagem, pô. Enfim, tem vários, mas basicamente, principalmente é isso aí. O William, tu fornecesse valores ou insumo para os manifestantes lá do 8 de janeiro, em Brasília, 2023? De forma alguma. Não tem o mínimo cabimento isso aí. Eu, inclusive, coloco à disposição, não sei se isso vale, mas eu coloco à disposição o meu sigilo bancário, o sigilo bancário da minha esposa, da empresa,
tá tudo livre para olharem, fazer a investigação que quiser, que não tem nada nesse sentido aí, não. O senhor, durante a manifestação, tem um vídeo seu dizendo que o senhor queria, aspas, justiça de verdade. O que o senhor quis dizer com isso? Olha, eu quis ali manifestar um desejo de um país com instituições equilibradas para todos. Eu não tive de forma alguma intenção de criticar, de afrontar qualquer autoridade ou poder da República. Eu usei essa expressão como um desabafo, sabe? Num, assim, no calor de uma manifestação pacífica, sabe? Sem qualquer conotação antidemocrática. Eu sempre fui uma pessoa que acreditou na democracia, na Constituição, no respeito às instituições, e eu jamais defendi qualquer ruptura institucional, qualquer forma de violência. William, pode nos contar um pouco sobre a sua prisão? O senhor, em algum momento, bateu com uma barra na cabeça do policial, uma barra de ferro? Como é que começou esse tumulto? O senhor foi ameaçado? O senhor contasse o que aconteceu. Então, eu inicialmente, quando os policiais chegaram, eu estava dentro do meu caminhão. Depois eu saí do caminhão, fui para trás, assim, do caminhão, e aí começou a confusão. E essa confusão, ela estava uns 80 metros, assim, bem à nossa direita, e ali eu percebi, não percebi confronto, mas eu percebi spray de pimenta, percebi balas de borracha, bombas e tal, e a princípio fiquei ali. Inclusive, no depoimento das testemunhas ali, ele fala de máscaras e coisas, eu visualizei isso aí, tinha gente de máscaras lá, né? Eu estava bem longe dessa turma ali. E, enfim, nós estávamos ali, e aquela movimentação, ela começou a vir para o nosso encontro. E nós ali, naquele momento, eu acabei subindo no caminhão, eu peguei ali um sarrafinho, assim, compensado, e arremessei a ermo. Tô dizendo, pô, ele jogou um pedaço de madeira, só que foi pacificamente, viu? Acabou pegando num caminhão, até tá no vídeo, dá para ver bem, né, aonde que vai. Não joguei isso aí com intenção de acertar ninguém, não direcionei a ninguém, né? E eu joguei imediatamente, eu corri para o lado, eu estava em cima do caminhão, só desci do caminhão e ali eu já fui imobilizado por 5 policiais. Aí me jogaram spray, já me colocaram com a cabeça no chão, já foram me arrastando para fora. E olha, foi foi com certeza o momento mais humilhante da minha vida. E ainda teve a pachorra de dizer que foi preso injustamente, isso preso em flagrante, jogando coisa nos homens. Na moral, se não fosse brancado desse jeito aí, pá, tá ligado? Adinheirado, meu irmão. Era capaz de não estar nem mais com vida. E, enfim, eu acho que até pelo depoimento ali dos policiais, até do policial Felipe, salvo engano, ele coloca ali de maneira clara, da mesma forma como eu estou narrando, que não tem a mínima possibilidade de que seja eu quem praticou o ato que a mim foi imputado para fazer a minha prisão. Dá para perceber nitidamente ali que a pessoa ele estava vestindo um moletom, um short, ele sai, ele pega aquela barra, que eu até vi lá que foi atestado, que foi aquela barra, ele sai de trás de uma S10, se não me engano, e aplica por duas vezes assim
aquela barra na cabeça e eu fui confundido ali naquele momento. Vê que braba, meu irmão. Tentaram mesmo tirar a vida do policial lá. Mesmo, essa galera é periculosa. Você tá dizendo que não foi ele, mas se não foi ele, foi um comparsa dele. Eu imagino que, né, imagino, não, foi um momento, sim, bem, como também foi relatado pelos policiais, bastante conturbado, bastante movimentado, assim, totalmente atípico. Eu nunca havia participado sequer de algo aproximado àquilo. E, enfim, basicamente foi isso ali. Eu fui arrastado para fora, foi aplicado bastante spray de pimenta em mim. Inclusive, quando eu já estava imobilizado, enfim, daí eu fui arrastado para fora, ali havia uma lona ali, eu fui arrastado para fora da lona até no canteiro, e daí aí me colocaram dentro de um camburão. Daí me levaram para Itajaí. É isso aí. Foi o senhor que auxiliou com o caminhão-guincho da empresa a retirar o material que fazia o bloqueio da via a pedido da Polícia Rodoviária Federal? Sim, fui eu. Eu fui, que nem o policial ali comentou, né? Só que ele fala que fomos nós que colocamos e negativo. Isso não é verdade. Nós auxiliamos e tem o foto, vídeo lá. Não sei se é um vídeo, uma foto, mas tem uma foto do momento em que a gente retira os blocos da pista a pedido do policial, conforme ele. Eu até gostaria de lembrar quem que era ele, não fazia ideia que foi ele a pessoa com que eu falei, e prontamente a gente atendeu, a gente tirou aqueles blocos que, reforço, não fomos nós que colocamos, tá? Porque eu podia ter muito bem negado e deixado lá se eu fosse, né? Se eu quisesse bloqueio, eu diria, não dá, o motorista não está aí, não dá para fazer, né? Mas nós não temos esse interesse, nunca nos manifestamos no interesse, bem pelo contrário, de bloqueio de pista de pronto nós atendemos, aí foi removido na mesma hora lá os blocos e desobstruído a pista. Ô, William, tem um vídeo aqui dos autos que mostra os caminhões da sua empresa, da Pré-Fabricar, parados no pátio da van, com bandeira do Brasil e com uma faixa pedindo a intervenção militar. O senhor é favorável à intervenção militar? O senhor sabia dessa faixa? O que o senhor pode dizer sobre isso? Olha, eu nunca quis intervenção militar. Em nenhum momento eu falei, eu me expressei quanto a isso, sabe? Sobre aquela faixa, eu não tinha conhecimento, não vi. Se eu tivesse visto, eu mesmo tinha arrancado. E eu nunca coloquei, nem autorizei ninguém a colocar. William, essa é a única vez que tu vais ter a possibilidade de falar nesse processo. Eu te acompanho esses anos todos, eu sei que tu estás sofrendo, sei que é desagradável no dia do seu aniversário vir aqui para prestar depoimento, mas essa é a chance que tu tens de falar. Eita, amor, velho, feliz aniversário, viu? Saúde pra poder cumprir a pena todinha pelo pé, amor, velho. O que tu queres mais colocar para que a justiça possa ser feita? Qual é o esclarecimento adicional que tu gostaria de prestar? Olha, enfim, acho que não tem imagem, não tem, nunca fiz, nem incentivei nenhum ato de violência. Vê aí como é bizonho o papo dessa galera. O cara mesmo agora tava dizendo que tava jogando madeira nos outros, meu velho. E agora quer vir com os papos que não teve violência da parte dele. Eu não tenho nenhum vínculo, sabe, com o 8 de janeiro lá. A nossa empresa, ela não, não, não parou, ela continuou operando, sabe, com muitos esforços. Nós não mandamos ninguém para bloqueio,
sabe? A gente não incentivou ninguém, não fez nenhum ato, nem nas nossas redes sociais. A gente nunca financiou nada, sabe, de dinheiro, nem de mobilização. Nossos caminhões estavam lá porque não conseguiam efetivamente sair. Eles foram estacionados lá dentro e o pessoal colocou carro, colocou barraca, outros caminhões e tal, e ficaram totalmente impossibilitados de sair de lá. E são 3 caminhões, sabe? E a gente tem uma quantidade bem maior de caminhões, sabe? Chega a ser um número irrelevante. E, poxa, até então, lá foi uma manifestação pacífica, sabe? Uma manifestação que, fora esse caso aí que me foi imputado ali, poxa, até então era uma manifestação pacífica. Enfim, a gente estava lá, sim, manifestando, mas sempre, primeiramente, pensando nos nossos caminhões. Gostaria até de reforçar que meu pai não teve nenhuma participação, zero participação nesses atos aí. E, enfim, a verdade, eu não sou um criminoso. E, enfim, agora também não me vem tudo na cabeça assim, sabe? Para estar colocando, mas eu sou inocente a isso que estão tentando me colocar aí. Eu acho que é muito claro, sabe, nos vídeos, que graças a Deus tem os vídeos, graças a Deus. Senão olha, eu não sei, mas tem os vídeos lá e dá para ver perfeitamente que não fui eu que atentou contra o policial Malheiros, tá? Não fui eu. E eu, inclusive, no ato de arremessar aquele sarrafo lá, a ermo, eu não mirei em ninguém, não pegou em ninguém, e tá, na minha concepção, muito claro também no vídeo, que o tiro pega direto no caminhão, faz até um barulho, tá? Então, é isso. É isso aí. É isso aí. Eu estou satisfeito, então, Excelência. Doutor Rafael, o senhor me Sim. permite fazer um requerimento bem objetivo, bem curtinho, com relação às medidas cautelares? Doutor, em Eu relação sei ao que quem vai mérito das apreciar... medidas é o ministro. Assim, Sim. é mais célere sendo feito nos autos em si. Tá bom. Mas, Eu sigo, então, a orientação de Vossa Excelência. sim, acho que mais, assim, recebendo, é aberto vista à Procuradoria-Geral da República e após o ministro já decide. Até mesmo pode ser feito na fase do 402, Tá, de perfeito. repente. Tá? Então, tendo-se em vista o encerramento do interrogatório do réu William Frederico Jäger, igual então eu falei certo. Falou certo. Eu falei usando o J com som de I. Estava usando o J com som de J mesmo. Declara encerrado o interrogatório e na ação penal 2660, sendo os presentes intimados para fins do artigo 402 do CPP. Tá, muito obrigado, doutor Cláudio. Muito obrigado, doutora Rafaela. Obrigado, senhor William. E um bom dia para os senhores. Doutor Rafael, Obrigada, é sempre um Excelência. prazer trabalhar sob a presidência de Vossa Excelência. O doutor Pablo eu não conhecia ainda, mas também foi um prazer trabalhar com o senhor. Desejo um bom dia a todos. Muito obrigado. Tá? Obrigado, dia. doutor. Obrigado. Foi um prazer também. Obrigado a todos. Bom Obrigado, dia. Pablo. Um abraço. Bom dia. Abraço. Pronto, no processo tem mais de 20 vídeos, só que ele aparece é só um. A maioria lá é de um outro cara lá que ficava pedindo intervenção militar, ameaçando o policial com bagulho de barra de ferro e escambau. Pacificamente, viu? Da PRF lá discutindo também, dando as ideias de que ia desocupar os negócios, essas fitas assim. Aí eu vou trazer aqui o vídeo que ele aparece e uns vídeos bem curtinhos que tem lá, que é do bloqueio, só pra nós dar uma sacada. Meu nome é William Jäger, sou proprietário da Pré-Fabricar Construções de Ibirama. Também, como vários aqui, estou aqui desde segunda-feira e nós não iremos embora
até termos justiça. Justiça da verdade, justiça de verdade, não justiça partidária como a gente tem e está vendo. Tá? Então, enquanto não resolver, nós vamos ficar parados. A partir de amanhã, nossa produção e transporte estarão parados. Tá? Muitos colaboradores estão junto conosco nessa luta aqui junto, todos os dias também, inclusive dormindo aqui. E nós só vamos retomar quando nós tivermos uma resposta e justiça de verdade. Isso que nós queremos, justiça. Muito obrigado também ao parceiro Luciano Hang por estar nos cedendo esse espaço para a gente poder manifestar a nossa indignação, tá, com o que está acontecendo nesse país. Tá? Muito obrigado, Luciano Hang, um grande parceiro, um patriota, amigo, tá, do povo, empresários de todo o Brasil. Tá? Muito obrigado. Esse é o organizador, o Jonas, já identificado anteriormente. Pronto, esse tal de Jonas aí que ele cita é o cara que aparece em quase todos os vídeos que tá aí no processo. Enfim, deixa eu pegar agora aqui os papos que Xandão deu na hora de colocar no voto lá. Pronto, vou pegar agora aqui os papos que Xandão colocou no voto, né? Na qual pedia a condenação. Aí tá assim, ó. As provas constantes dos autos corroboram as imputações feitas pela Procuradoria-Geral da República, descrevendo com riqueza de detalhes as circunstâncias e execução dos diversos crimes praticados no período posterior à eleição presidencial, culminando com os atos golpistas de 8 de janeiro, com invasão violenta da Praça dos Três Poderes no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Conforme demonstrado durante a instrução processual, William Frederico Genga participou ativamente como executor material e líder dos crimes orquestrados pela organização criminosa que, movida pela inconformidade com o resultado das eleições presidenciais de 2022 e visando a abolição do Estado Democrático de Direito, promoveu bloqueios sistemáticos de rodovias federais com estratégia de desestabilização institucional, culminando em atos de extrema violência contra policiais rodoviários federais e escalando para os episódios golpistas que atingiram seu auge em 8 de janeiro de 2023. A materialidade delitiva e a autoria dos crimes encontram-se cabalmente comprovadas através de conjunto probatório direto e convergente, alicerçado no auto de prisão em flagrante de tal número, relatório de diligências de tal número, relatório de informação policial de tal número, laudo pericial de tal número, outro laudo pericial que tem outro número, e o relatório de informação policial de tal número, mais um laudo aqui que tem outro número, o termo de depoimento de tal número, tal número, tal número e tal número, e o relatório final conclusivo e prova oral produzida em juízo, que revelam sua participação através de liderança declarada dos bloqueios com convocação pública para adesão aos atos antidemocráticos, utilização sistemática de empresa de tal nome para apoio logístico e financeiro, liberação remunerada de funcionários uniformizados para a participação nos bloqueios, disponibilização de veículos pesados com propaganda golpista, incluindo bandeira, aspas, Forças Armadas salvem a nação, fecha aspas. Prisão em flagrante após agressões múltiplas contra policiais rodoviários federais, incluindo arremesso de pedras e golpes com barra de ferro na cabeça de agente público, que resultaram em lesões corporais confirmadas por perícia médica, e tentativas contraditórias de minimização que confirmam consciência da gravidade dos atos praticados. Né não? Se tá tentando desconversar, meu velho, que ele tá ligado que o bagulho que fez é bagulho doido.
Aí segue aqui que no período compreendido entre 30 de outubro de 22 e 7 de novembro de 22, foram realizados bloqueios sistemáticos na rodovia federal BR de tal número aqui para o Rio Grande do Sul, por grupo criminoso que reivindicava expressamente o fechamento do Supremo Tribunal Federal e a decretação da intervenção militar, utilizando-se de blocos de concreto, toras de madeira, postes e veículos de grande porte para a interdição completa da via pública, cujo nítido objetivo era o de, mediante atos violentos, abolir o Estado Democrático de Direito, conforme ficou evidenciado no relatório de diligências de tal número. No último dia dos atos antidemocráticos de fechamento da rodovia, em 7 de novembro de 22, houve confronto direto entre os manifestantes liderados por William Frederico Gengler e policiais rodoviários federais que tentavam dar cumprimento à ordem judicial de desobstrução das vias públicas, resultando em atos de extrema violência contra autoridades públicas, que culminaram com a prisão em flagrante do réu após agredir fisicamente policiais com pedras e barra de ferro, causando lesões corporais confirmadas por perícia médica. A prática de atos violentos é comprovada pelos testemunhos dos policiais rodoviários federais Alex Tal, Felipe Tal e Marcelo Tal, que atuaram na operação de desbloqueio de via, sendo o último ferido diretamente pelo denunciado William Frederico Gengler, em 7 de novembro de 22, tendo sido necessário que fosse conduzido para atendimento em hospital da região devido a lesões causadas pelas agressões com pedras e barras de ferro desferidas pelo réu. De acordo com o relato convergente dos policiais rodoviários federais, ratificado em múltiplos depoimentos judiciais, William Frederico Gengler lançou deliberadamente uma pedra contra a PRF, o policial tal, e depois agrediu violentamente com a barra de ferro na cabeça, que somente não causou consequências graves ou morte em razão do capacete balístico que o policial utilizava, o qual ficou com a marca profunda em sua parte frontal, conforme confirmado por perícia técnica. Em seguida, o réu subiu em um caminhão e, munido de um sarrafo de madeira, voltou a agredir outros policiais de forma sistemática, demonstrando persistência criminosa e escalada de violência. Ainda quando os policiais buscavam contê-lo para realizar sua prisão em flagrante, o acusado seguiu agindo com extrema violência, conforme documentado nos termos de depoimento de tal número, tal número, tal número, tal número, tal número, tem aqui um maior bocado, sendo finalmente imobilizado e preso, conforme documentado no documento de tal número. Parte significativa desse momento foi registrada inclusive em vídeo, de modo a corroborar integralmente a narrativa dos policiais, conforme documentado em documento de tal número. O outro documento aqui de outro número narrou detalhadamente a dinâmica completa dos fatos, comprovando não somente a participação direta do acusado nos atos violentos, com a extrema gravidade da violência por ele empregada contra autoridades públicas. Aspas. Durante o cumprimento da ordem judicial de desobstrução da rodovia BR-470, os policiais foram recebidos desde o primeiro momento de forma hostil pelos manifestantes, havendo líderes, dentre eles Jonas Strello, que, com auxílio de caixa de som, incentivava o confronto com as forças de segurança. Em um primeiro momento, de imediato, foram retirados materiais que faziam o bloqueio da pista de rolamento em ambos os sentidos, que seria um bloqueio total. E em um segundo momento, foi solicitado verbalmente que os manifestantes desmobilizassem e deixassem o local. Incentivados por seus líderes, os manifestantes mais exaltados passaram a se comportar de maneira ainda mais hostil e agressiva, proferindo impropérios de todos os tipos contra as forças policiais. A tensão foi evoluindo até o momento em que as equipes policiais se viram cercadas pelos manifestantes, sendo necessário o uso de tecnologia de menor potencial ofensivo, gás de pimenta, para conter o avanço da turba. Nesse momento, iniciaram-se as agressões físicas contra as forças de segurança, com utilização de paus, pedras e barras de ferro, cadeira, pneus e até mesmo uma churrasqueira de metal. O relatório prossegue documentado especificamente as agressões de William Frederico Gengler. O segundo agressor identificado foi detido pelas equipes policiais, é o William Frederico Gengler, que ele aparece em diversos vídeos e imagens durante a manifestação, e no momento do confronto é flagrado agredindo o policial rodoviário federal de tal nome pelas costas, jogando neste um objeto contundente que aparenta ser uma barra de ferro ou um sarrafo de madeira. Observa-se que nesse primeiro momento, enquanto William se prepara para a agressão, o policial está de costas para o agressor. Há de se registrar aqui, dado sua importância, o alto
potencial lesivo dessa conduta, levando-se em consideração o objeto empregado, o contexto fático da agressão e a impossibilidade de qualquer defesa por parte da vítima, uma vez que encontrava-se de costas para o agressor. Aí vem aqui o sprint, tá ligado não? Um que tá... Mostra meio que o policial abaixado aqui, de costa para o agressor e pá, que tem duas setas. E na sequência tem outra aqui que é o agressor, que seria ele, né? Em cima do... como se fosse um carro, alguma coisa assim, levantando a madeira aqui, ou seja lá o que for que foi que ele jogou no cara. Essa galera é perigosa, vice. E isso aí é ele pacificamente, viu, meu velho? Imagina esse bicho com violência, como não seria. Oxi, na real, pô. Aí tá aqui, ó, que o documento oficial continua detalhando a sequência de violência. O William, como já registrado aqui, é um dos proprietários da empresa tal e, portanto, configura-se claramente como um dos seus maiores financiadores dos bloqueios do Rio Grande do Sul. É prontamente ajudado por outros manifestantes, de 8 a 10 pessoas, que investem violentamente contra os policiais em razão da tentativa de sua prisão. Na posse de pedras, barras de ferro e sarrafos de madeira, inicia-se uma luta corporal sob uma tenda entre policiais. O William e os demais manifestantes, que em superioridade numérica agridem o policial tal, atingido na sua cabeça com uma barra de ferro. Ressalta-se que o referido policial fazia uso de um capacete balístico que indubitavelmente evitou lesões de natureza muito mais grave ou até mesmo o resultado de morte. O relatório conclui sobre a extrema gravidade das condutas. É importante reforçar novamente que a conduta de William é extremamente grave. Sua empresa claramente deu suporte aos bloqueios contrários à lei e a ordens judiciais, como demonstrado nesse relatório. Ele, portanto, configura-se como um importante financiador e líder do movimento. Como se não bastasse, atentou contra os policiais em 3 momentos. No primeiro, atirou pedras em direção à PRF, sendo que uma delas atingiu o rosto do policial rodoviário federal tal, causando-lhe ferimentos. Depois, atentou contra a vida do policial rodoviário federal de tal nome, atirando de um objeto contundente, aparentemente uma barra de ferro ou um sarrafo de madeira, pelas suas costas, impedindo a vítima de se defender. Por último, foi responsável diretamente pelo atentado à vida do agente policial rodoviário federal de tal nome, que é o primeiro, tá ligado não? Que ele já tinha atingido no rosto com a pedra, uma vez que na luta corporal travada em razão da tentativa de sua prisão, o referido policial foi atingido por uma barra de ferro na cabeça. Esse bagulho aí da barra de ferro, meu velho, que tipo, não foi ele que bateu não, tá ligado não? Mas os policiais estavam tentando prender ele, aí já chegou outro maluco, meu velho, com a barra de ferro e deu alta cipuada, meu irmão, na fuleiragem, tá ligado não? E nas covardia. Aí na sequência vem aqui, tá ligado não? 2 fotos dele, acho que seria na delegacia, e uma na qual ele tá indo jogar barra de ferro no policial. Aí continua aqui: as lesões causadas pelo réu no policial tal foram confirmadas através de perícia médica oficial, que identificou 3 lesões distintas: esquimoses avermelhadas e edema discreto no lábio superior, extensa ferida contusa na região palmar da mão esquerda, associada a edema moderado, a ferida contusa no segundo dedo da mão esquerda, conforme o laudo pericial, evidenciando a gravidade física das agressões perpetradas pelo réu contra a autoridade pública no exercício de suas funções. Aí tem aqui a mão dele do cara. Eita, chega a estar em carne viva, vixi. Aí vem outra aqui que mostra os dedos dele. Aí continua aqui: a perícia médica realizada no capacete balístico utilizado pelo outro policial aqui concluiu de forma categórica que a região frontal do capacete periciado apresenta aborroamento causado por um golpe de instrumento contundente e que, com o impacto, danificou sensivelmente o capacete. Pode-se concluir que causaria danos físicos se atingisse qualquer pessoa que estivesse desprotegida, corroborando integralmente o testemunho dos policiais e demonstrando que somente o equipamento de proteção evitou lesões graves ou morte. Significativamente, a perícia determinou que, aspas, as características da deformação permitem concluir que o objeto contundente que a imprimiu foi uma barra de aço de 20 milímetros de diâmetro e nervuras transversais, oblíquas do tipo usualmente verificado em armaduras para concreto.
conforme o laudo de tal número, confirmado tecnicamente o tipo de arma utilizada pelo réu e evidenciando as intenções de causar lesões graves. Aí o outro policial aqui, rodoviário federal, agredido pela turba violenta que o William Frederico Jäger integrava e liderava, sofreu ferida contusa com 1 cm, circundada por edema intenso no antebraço esquerdo, conforme o laudo de tal número aqui, demonstrando que a violência perpetrada pelo grupo criminoso liderado pelo réu resultou em múltiplas vítimas entre as autoridades policiais. Aí já mostra aqui o braço de outro também que tá machucado. Mesmo essa galera é perigosa demais, pô. Tipo, o cara, as coisas às vezes o cara acha até o bagulho meio que engraçado, tá ligado? Não. Mas essa galera é muito periculosa, amor, velho. Ainda bem que o chefão tá preso, né, meu irmão? Que adiante, 27 anos e meio. Hoje ele tava caindo aí, batendo a cabeça nos cantos e pá, tava um chororô. Oxi, na moral, pô. O cara inveja tanto, mas tanto Lula, que até bateu a cabeça agora, meu irmão. Na real, aquele ali é um canalha de primeira linha. Enfim. Segue aqui que o relatório de diligências de tal número confirmou de forma irrefutável a participação sistemática de William Frederico Jäger, vinculado à empresa tal aqui em Ibirama, Santa Catarina, nos atos antidemocráticos, através de análise de 9 vídeos publicados em fontes abertas e redes sociais, cujo teor foi confirmado por diligências realizadas por equipe de polícias federais na região de Rio Grande do Sul. O documento identificou a participação de William Frederico Jäger como líder do movimento, aparecendo em vídeo gravado no dia 6 de novembro de 22, afirmando apoio direto ao bloqueio e convocando ativamente a população a aderir aos atos antidemocráticos, demonstrando papel de liderança na organização criminosa. Outros arquivos de vídeos e fotos analisados identificam funcionários uniformizados da empresa dele ativamente obstruindo a rodovia federal da BR-470 na altura do quilômetro 139 no dia 7 de novembro de 22, exata data em que ocorreram os atos de extrema violência contra os policiais rodoviários federais, evidenciando coordenação temporal entre liderança empresarial e escalada para a violência física. Aí continua aqui no arquivo denominado vídeo 1, empresário do Rio Grande do Sul, Iraipá, William Frederico Jäger aparece em entrevista concedida a Moacir de Oliveira Tobias, que se apresenta como repórter Tobias, amplamente divulgado em redes sociais na ocasião que o réu exerce clara liderança convocando publicamente a população para aderir aos bloqueios rodoviários antidemocráticos, declarando expressamente, aspas, meu nome é William, sou proprietário de tal empresa de Ibirama, também como vários aqui, estou desde segunda-feira e nós não iremos embora até termos justiça, justiça da verdade, justiça de verdade e não justiça partidária, como a gente tem e está vendo. Então, enquanto isso não resolve, vamos ficar parados. A partir de amanhã, nossa produção e transporte estarão parados. Muitos colaboradores estão junto conosco nessa luta aqui junto, todos os dias também, inclusive dormindo aqui, e nós só vamos retornar quando nós tivermos uma resposta e justiça de verdade. Isso que nós queremos, justiça. Muito obrigado. Muito obrigado também ao parceiro Luciano Hang por estar nos cedendo esse espaço para a gente poder manifestar nossa indignação com o que está acontecendo nesse país, tá? Muito obrigado, Luciano Hang, o grande parceiro, patriota, amigo do povo, de empresários de todo o Brasil. Muito obrigado. Que seria justamente a fala daquele vídeo que eu coloquei já aqui para passar. Aí segue que essa declaração pública revela múltiplos elementos incriminatórios, liderança declarada do movimento antidemocrático, rejeição expressa à justiça partidária, evidenciando motivação eleitoral, paralisação deliberada da produção empresarial para fins golpistas, coordenação de funcionários com permanência prolongada, inclusive permanente no local dos bloqueios, e articulação com outros empresários para sustentação logística dos atos antidemocráticos, para os atos contra o Estado Democrático de Direito. Colhe-se inequivocadamente que o William Frederico Jäger, sócio do grupo tal, atuou ativamente como principal líder da convocação pública e no apoio financeiro e logístico sistemático aos bloqueios antidemocráticos, sobressaindo-se como uma das principais lideranças do movimento criminoso em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, através de coordenação empresarial estruturada para fins golpistas.
além de liderar publicamente o movimento para o qual convocou terceiros. Através de entrevista amplamente divulgada, William Frederico Jäger esteve presente constantemente nos bloqueios, exercendo comando e também liberou os empregados de sua empresa do trabalho remunerado para que comparecessem aos locais de interdições rodoviárias, conduta que exprime ação direta de financiamento aos atos antidemocráticos, uma vez que permitiu a participação remunerada de funcionários uniformizados nos bloqueios ilegais erguidos na BR-470 em Rio Grande do Sul, constituindo sustentação econômica sistemática da mobilização golpista. O réu, por meio de sua empresa tal, prestou auxílio material massivo aos atos promovidos na rodovia BR-470, sendo registradas diversas imagens e vídeos de veículos pesados da empresa, incluindo caminhões e guindastes, sendo utilizados estrategicamente para o bloqueio, além de blocos de concreto também colocados para interdição completa da rodovia federal. Significativamente, em vários desses veículos empresariais identificaram-se bandeiras do Brasil, e em uma deles a bandeira era estampada com a legenda golpista, aspas, Forças Armadas salvem a nação, conforme documentado no relatório de diligências de tal número e o relatório de informação policial de tal número e pá, revelando a utilização coordenada de símbolos nacionais para propaganda antidemocrática e apelo direto à intervenção militar para a abolição do Estado Democrático de Direito. Aí vem aqui um total de 8 fotos, tá ligado não? Dos caminhões da empresa dele sendo usado por bagulho golpista. Aí continua aqui que em juízo a testemunha de defesa Kelly de tal, gerente financeira da empresa tal, desde 2021, tentou negar que a empresa tenha paralisado durante os atos de bloqueio na rodovia 470 ou que tenha havido orientação para funcionários comparecerem às manifestações, afirmando que a empresa não sofreu com a ausência de funcionários no período de bloqueio e narrando que houve considerado prejuízo financeiro em razão da paralisação dos caminhões. Entretanto, Kelly admitiu expressamente que não acompanha a rota dos caminhões da empresa e não é do setor de recursos humanos, declarando que não tem conhecimento sobre o poder decisório da empresa, evidenciando falta de conhecimento direto sobre as decisões gerenciais, que contradizem em suas alegações defensivas. Significativamente, a testemunha relatou ter ciência de que em alguns momentos o réu William Frederico Jäger esteve nas manifestações na BR-470, confirmando sua presença nos locais dos crimes. Diante das imagens das agressões aos policiais apresentadas durante o depoimento, a testemunha Kelly disse não reconhecer o réu William Frederico Jäger como agressor, mas admitiu contraditoriamente que ele estava em cima do caminhão no momento da confusão, confirmando indiretamente sua presença durante os atos violentos. A testemunha de defesa, Jonas de Tal aqui, também disse que a empresa funcionou normalmente durante os atos de bloqueio na rodovia 470, negando que o William Frederico Jäger tenha incentivado ou ordenado a participação de funcionários nos atos violentos, mas admitiu não saber explicar a razão dos caminhões da empresa terem parado no pátio da van. Jonas ainda afirmou que a empresa possui em torno de 400 funcionários e nem todos se encontram a todo momento, alegando que tem contato com clientes e sabe das obras da empresa em andamento, mas que não trabalha no setor de recursos humanos ou com o planejamento da rota de caminhões, evidenciando igualmente falta de conhecimento direto sobre as decisões gerenciais que tornam suas alegações defensivas desprovidas de credibilidade. Ouvido interrogatório judicial, o acusado William Frederico Jäger tentou negar que tenha participado dos bloqueios na rodovia federal 470 da BR, né, em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, agredindo autoridades públicas ou incitando qualquer ato de violência, contradizendo frontalmente o conjunto probatório robusto reunido nos autos. O réu assumiu, entretanto, a participação em manifestações em novembro de 22 na cidade de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e assumiu ter gravado vídeo sobre a paralisação da empresa, alegando contraditoriamente que era uma questão natural que a empresa tivesse cada vez mais dificuldades de funcionar,
tentativa de justificativa que contrasta com sua declaração pública de paralisação deliberada para fins antidemocráticos. Em relação aos atos violentos, dia 7 de novembro de 22, que aparece claramente nos vídeos analisados, o William negou ter batido na cabeça do policial tal, relatando que estava dentro de seu caminhão, que aparece nas imagens, e narrando ter saído do veículo após a confusão, que alegou ter começado a 80 metros de onde estava. Contraditoriamente, o réu disse que não percebeu o confronto, apenas que os policiais jogavam bala de borracha e spray de pimenta nos manifestantes, mas na sequência relatou que subiu no caminhão e arremessou um sarrafo de madeira a ermo, sem intenção de acertar ninguém. Confissão que confirma sua participação ativa nos atos violentos. O William mencionou ainda que não é ele quem estava com a barra de ferro que não foi ele quem estava com a barra de ferro na cabeça do policial, tá escrito assim mesmo, mas alegou ser um homem de moletom que aparece nas imagens. Tentativa de transferência de responsabilidade que contrasta com as múltiplas evidências de sua participação direta nas agressões. O acusado, não, esse bagulho aí, pá, não prospera não. Tipo, esse bagulho da barra de ferro mesmo de ficar batendo foi outro cara. Ele jogou e pegou no policial, né? Mas esse bagulho de ficar batendo já foi outro cara que tava tentando soltar ele, porque os policiais foram prender ele, aí já chegou outro delinquente lá e pá, tá ligado não? Mas enfim, deixa eu seguir. O acusado William Frederico Jäger tentou conferir roupagem diversa à sua conduta criminosa com a pretensão de relativizar sua responsabilidade penal no contexto de atuação da associação criminosa, que promoveu bloqueios violentos de rodovias federais. Mas a versão apresentada pelo réu não encontra correspondência nas provas robustas amealhadas aos autos, sendo frontalmente contraditada pelas evidências técnicas, testemunhais e documentais. Os atos praticados na rodovia BR-470 alcançaram contornos de extrema violência diante das agressões múltiplas praticadas contra policiais rodoviários federais, que atuaram na operação de desbloqueio da via, sendo 2 deles feridos gravemente em 7 de novembro de 22, com lesões que demandaram atendimento hospitalar urgente, conforme confirmado por perícias médicas oficiais. O relatório de informação policial de tal número narrou detalhadamente os eventos violentos, sendo os depoimentos dos policiais federais que participam da operação de desbloqueio em via confirmados pela dinâmica dos fatos e pelas agressões perpetradas pelo acusado William Frederico Jäger, de forma sistemática e deliberada. Além disso, o réu admitiu expressamente que estava no local do bloqueio rodoviário no momento das agressões contra autoridades públicas, confessando ter arremessado objeto durante a confusão e que confirma sua participação material nos crimes contra policiais rodoviários federais. A presença do réu nas manifestações antidemocráticas foi confirmada de forma irrefutável pela entrevista concedida a Moacir de Oliveira Tobias no dia 6 de novembro de 22, amplamente divulgada em redes sociais, onde exerceu liderança declarada convocando a população para aderir aos bloqueios rodoviários através de declaração pública, que revela a motivação exclusivamente antidemocrática. A entrevista concedida pelo réu foi gravada dentro da loja da Havan, local apontado pelo próprio William e pelas testemunhas ouvidas em juízo como área de concentração dos manifestantes, exatamente um dia antes dos atos violentos que culminaram com agressões contra policiais e a sua prisão em flagrante, evidenciando coordenação temporal entre liderança pública e escalada para a violência física. As condutas do réu se relacionam diretamente com o conjunto de práticas bárbaras e truculentas, com que se buscou, sobretudo após o resultado final das eleições presidenciais de 2022, desestimar a vontade popular expressa nas urnas democráticas e teve sua mira a orquestração de sublevação contra o governo eleito, por meio de ações coordenadas de violência contra autoridades públicas e instituições democráticas. As alegações defensivas do réu de que as atividades empresariais não tinham sido paralisadas e que os funcionários não teriam sido incentivados a participar dos bloqueios antidemocráticos, inclusive com liberação de suas atividades laborais, não possuem respaldo documental suficiente e são frontalmente contraditadas pela robusta evidência probatória reunida nos autos.
desta linha de intelecção, há que se considerar o vasto material disponibilizado pela empresa ao movimento criminoso no período do bloqueio rodoviário de forma ostensiva e coordenada, incluindo veículos pesados, funcionários uniformizados e estrutura logística completa para a sustentação prolongada dos atos antidemocráticos. A narrativa do réu perante a Polícia Federal, prestada na presença de 3 advogados e incontroversa ao confirmar que as atribuições oriundas de pessoa jurídica apoiaram-se em sua autorização direta como sócio administrador da empresa, evidenciando coordenação empresarial deliberada para fins golpistas. As provas produzidas comprovam, portanto, de forma cristalina e irrefutável, a ativa contribuição de William Frederico Gegler como principal líder e executor material dos atos antidemocráticos que culminaram com o bloqueio da rodovia da BR-470 em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, através de liderança declarada com convocação pública para a adesão aos bloqueios antidemocráticos, bem como agressões a policiais responsáveis pela desocupação do local, evidenciando que o réu aderiu conscientemente aos propósitos da associação criminosa que pleiteava a abolição do Estado Democrático de Direito e concorreu de forma determinante para a prática dos atos golpistas que se sucederam e atingiram seu auge no dia 8 de janeiro de 2023. Enfim, o bagulho é doido, o processo é lento, mas o juiz é Xandão, né, meu velho? Sem pano. Não teve pra onde correr. Agora sim, a pena terminou ficando baixinha, né? Ele foi condenado por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e pá, foi 4 anos por esse. E associação criminosa armada, que foi a pena de 1 ano. Aí ficou só 5. Como o Lula não tinha tomado posse nem nada do tipo, esse bagulho foi antes. Aí não coube a ele esse bagulho de golpe de Estado, tá ligado não? Apesar do intuito ser golpista, né? Aí, pá, valeu 5 mil e tal. Aí ficou fixado pra ele o regime semi-aberto para início de cumprimento de pena. Não pegou nem bagulho fechado mesmo, na real. Ficou barato demais mesmo, né? Agora sim, pelo que eu entendi, ele ainda vai responder, mas sem ser pelo STF, né, meu velho? Na justiça lá do estado, pela tentativa de homicídio, né, meu velho? De bagulho de desobediência. Ah, esses 5 anos aí, se pra e pá, é somado com os outros. Enquanto isso, ele fica o bagulho semi-aberto. Enfim, eu não consegui achar o vídeo não, dele que é esse que a polícia utilizou não, e provavelmente deve ser um vídeo da polícia mesmo, né? Enfim, mas ao pesquisar pelo nome dele, eu vi que tem uns vídeos aqui desse confronto que rolou. E de fato, eu não sei se vocês lembram que rolou uma treta e pá, que a galera chegou até a jogar churrasqueira em cima dos policial. Ele tava lá altamente envolvido nesse bagulho e é nesse negócio que ele foi condenado. Eu queria saber se a galera lá de Novo Progresso também vai pegar algum bagulho. Não sei se vocês lembram também que lá rolou até trocar de tiro, meu velho. A galera expulsou a PRF na bala, meu velho. Enfim, deixa eu trazer aqui o vídeo que tem, tá ligado não? Pra nós dar uma sacada.
Vê o nível de periculosidade, meu velho, dessa turma aí, dessas organizações criminosas bolsonaristas. É doideira demais, né, não? É, só por título de curiosidade, o delinquente que ficou agredindo o policial com barra de ferro, é isso aí que tá dentro do círculo, tá ligado, não? De bermuda e pá, pra tentar resgatar o líder dele lá, que tava jogando bagulho nos policial. Enfim, pessoal, infelizmente a pena terminou sendo baixinha, mas ainda cabe mais, né? Pelas outras acusações, quem sabe. Peço por favor desde já que se inscreva no canal se não for inscrito. Deixa like para fortalecer nesses negócios de engajamento. E comentário também importantíssimo para fortalecer no engajamento e fazer o vídeo ter um alcance maior, tá ligado? Se puder fortalecer nós no Pix, é ajudafilosofiamarginal@gmail.com. Pode ser com qualquer valor mesmo, tá ligado? Tamo junto, até a próxima para golpista sem anistia e sem saidinha, que golpista bom. É golpista preso, meu velho, com a cabeça machucada. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!